Pois é, findado o jogo, né, a gente tem apenas que comentar esse resultado desastroso, né, que foi essa derrota do Flamengo. Perdemos o jogo onde nós jogamos melhor, né, melhor do que o Flamengo, mas infelizmente no último terço, na hora de concluir as jogadas a gol, nosso time está carente de um jogador de área e alguns equívocos também. Vou citar tudo isso para vocês, mas antes peço que deixem like, comentem e compartilhem. Vou citar um exemplo para vocês, para começar. O time jogou bem, tudo bem, marcou direitinho, mas o Cruzeiro perdeu o jogo nos erros, tropeçando em suas próprias pernas. No lance do primeiro gol, quando o Matheus Pereira perde a bola, os volantes estavam muito adiantados e não conseguiram voltar para recompor. O time do Flamengo teve um corredor enorme para fazer o contra-ataque e ninguém para acossar. Isso não pode acontecer, não pode de jeito nenhum. Tomamos o gol, empatamos, corremos atrás, empatamos e depois uma falta que na minha opinião não foi falta. O jogador que estava marcando, o Fabrício Bruno, não acompanhou a marcação, o cara cabeceou livre. Falha, ou seja, nós perdemos o jogo em nossos próprios erros. O Flamengo não jogou para merecer a vitória, mas o futebol pune e puniu hoje o time do Cruzeiro. Agora, o Seabra é um grande técnico, gente, excelente técnico, vai ser um gigante, mas ele está insistindo com coisas que já era para ter mudado. Por exemplo, o Romero mais adiantado, né? O Ramiro mais recuado, tem que ser o contrário. Aliás, inclusive, no que se diz respeito a Ramiro e Lucas Silva, ambos têm que ser jogar um tempo, eles não têm condicionamento físico para jogar 2 tempos, não. Eles cansam. Por que não jogar com Romero e Machado? Por que não? Né? E o Vitinho dá mais fôlego para esse time no meio de campo. Mas não, casou com Lucas Silva e Ramiro e nada faz um divórcio. Nada faz. Né? Os jogadores não têm intensidade para jogar 2 tempos. Não tem. Mas ficam insistindo no mesmo erro. Né? Isso não pode acontecer. Mas, no geral, ficou a insatisfação por termos jogado bem e não termos marcado o ponto que a gente precisava. Tudo bem, né? Agora vamos nos preparar para o próximo jogo, que vai ser contra o Criciúma, com a ausência já do William, que tomou o 3º cartão, provocado, diga-se de passagem. Ele provocou o cartão para quê? Para ficar fora, ou talvez se resguardar para o jogo contra o Corinthians, ou então por cansaço mesmo. Acho isso um absurdo, né? Um absurdo. Tomar cartão, tudo bem, é do jogo, mas na minha opinião ele provocou. Não vai fazer tanta falta assim não, porque o Cruzeiro tem um elenco que dá para jogar. Dá para jogar. Mas não é esse o problema do Cruzeiro. O problema do Cruzeiro é finalização. Você não pode jogar sem um centroavante de área. Por quê? Porque ele é a referência lá no ataque. É ele que vai dar suporte para os armadores, criar a jogada. Ele que vai segurar zagueiro, ele que vai deslocar e ele que vai concluir. Não adianta você colocar 2 jogadores de velocidade nas pontas, o Robert e Arthur, cruzar a bola para ninguém. Não vai ter ninguém para cabecear ou para tentar fazer o gol. Então não adianta. Então tem que mudar essa mentalidade. Né? Você perdendo o jogo, né? Eu não conheço um treinador que não coloca um centroavante. Todos colocam. É por tudo ou nada. O nosso treinador mexe, mas não põe centroavante de área. Ele prefere encher o time de meia, mas não coloca um centroavante. E fica sacrificando o Matheus Pereira para que o Matheus Pereira chegue na posição de falso 9. Não dá para o Matheus Pereira, ele é franzino. Ele não é esse jogador. Então, assim, tem que mudar esse conceito. O time que ele está colocando está jogando bem. Quando mexe é um desastre. Então tem que pensar mais. Tá ele auxiliar, pensa mais. Tem um pouco mais de coragem. Né? Você vê que o Flamengo estava com 3 jogadores da base. O Cruzeiro não pode pôr. Nesse período de entre-safra, quando os craques, os contratados chegarem, que é 10 de julho, nesse período, é o período para arriscar.
Não tem por que se preocupar. Vamos arriscar. Vamos tentar lançar. De repente surge alguma coisa boa. E já surgiu o Vitinho, que na minha opinião tem que ser titular no lugar do Lucas Silva. E o Machado no lugar do Ramiro, já que ele gosta de jogar com 3 volantes. Esse teria que ser o meio de campo do Cruzeiro, com o Matheus Pereira flutuando entre eles, um jogador de beirada e um centroavante fixo, não 2 jogadores de beirada, um de beirada e um centroavante fixo. Assim que você arma um time, né? Porque o centroavante fixo vai segurar os zagueiros, e o jogador de área, de beirada, vai correr de um lado ou de outro. É um 4-4-2. Já que ele gosta de jogar com 3 volantes, que joga no 4-4-2. Clássico, mas que tente fazer isso. Porque a presença no jogador de área é muito importante. Por esse motivo que eu falei. Ele segura os zagueiros, ele movimenta, ele procura penetrar em jogadas dos alas profundas, tentar fazer o gol. E sem esse jogador, os zagueiros ficam livres para jogar. Até livre até para atacar e te pressionar. Tanto que o gol do Flamengo foi feito pelo zagueiro. Exatamente por isso. Porque tem ninguém que acossa, né? E não pode, né, perder o tempo. Tem que criar coragem de modificar. Se a pessoa chega ao Wallace e o Matheus Henrique, ele ainda continuar insistindo com o Lucas Silva e Ramiro, não dá, né? O jogador só aguenta meio tempo. Eles não têm estrutura física para jogar 90 minutos. O Ramiro até tem mais do que o Lucas Silva, mas eu acho que não dá. E todo jogo ele substitui o Romero. Você quer ganhar o jogo, você mantém o cabeça de área Pitbull para segurar a defesa e coloca o centroavante. Aí você se protege e deixa ele plantado para ele fazer cobertura. E os outros você manda deslanchar, pressionar. Agora, aquela jogada do pênalti foi uma maldade do juiz. Por quê? Porque ele cortou um contra-ataque que ia ser fulminante, deu um cartão amarelo para o jogador, marcou um pênalti que não existiu e ficou parado 4 minutos. Ou seja, esfriou o time do Cruzeiro. Além de esfriar o time do Cruzeiro, tem o outro aspecto nessa história. Qual foi o outro aspecto? Minou a oportunidade do Cruzeiro empatar o jogo. Exatamente por isso tudo que eu falei, né? Essa arbitragem é muito ruim, esse VAR são muito ruins. Parece até que os caras ficam assistindo a emissora geradora. Eles não iam voltar atrás e cancelar o pênalti, mas parece que eles devem ter ouvido lá a emissora falar, não foi pênalti, foi, opa, peraí, senão vai ficar feio. Coisa impressionante. Como trabalham mal. Então é preferível não ter. Sinceramente, é preferível não ter. Bom, fica um abraço, que vocês hoje trabalhem bem, né? E vamos começar firme. Hoje às 18 horas tem live no canal. Fui!